Olá, boa noite. O Uniblogs começa agora ao vivo para todo o Brasil para falar de vestibular. Essa maratona não é fácil. O ritmo dos estudos aumenta, o sono fica curto e a rotina dos futuros universitários fica recheada de ansiedade. 8 menos 5. São 7 horas da manhã. A sala está lotada. Não tem nem lugar na fila do gargarejo. Também pudera. Há um ano, esses jovens se preparam para enfrentar um dos momentos mais importantes em suas vidas, o vestibular. Veste, né? Só a palavra já, assusta. Para esses jovens, não basta entrar na faculdade. Eles querem entrar nas melhores universidades. Giovana tem 20 anos. Vai prestar 9 vestibulares. Ela disputa uma vaga em uma das áreas mais concorridas. Medicina. Já Álvaro, de 20 anos, quer ser engenheiro civil ou ambiental. Já entrou em outras universidades, mas faltou uma. Eu só não passei na FUVEST, que é o que eu quero. São 800 vagas. Para isso, Álvaro passa 12 horas estudando por dia. Numa tarde de estudos, ele consegue resolver, às vezes, 2 exercícios no máximo, devido ao grau de dificuldade. Eu não consigo fazer tudo o que eu queria fazer por dia. Eu Dia teria que ter quantas horas para você? Muitas. Bem mais do que tem num dia normal. É uma verdadeira maratona. Praticamente acordo, venho pro cursinho, almoço, fico o dia inteiro aqui estudando na sala de estudos e volto 9h30, 10 horas pra minha casa. Só faço isso, assim. Eu vivo em função do cursinho mesmo. Olha, muita gente já passou por isso. Eu, inclusive, vivi um ano inteiro em função do cursinho e não era fácil. Então, para saber como enfrentar o desafio do vestibular, eu recebo aqui no estúdio o professor de História do curso Objetivo, Daily de Matos Oliveira, e também o nosso blogueiro convidado, Marco Antônio Araújo, nosso provocador do R7. Gente, bem-vindos ao Uniblogs de hoje. Eu fico pensando, Daily que convive com os estudantes direto, passando por essa tensão, né, de ter que passar numa faculdade bacana. O que estressa mais? O desejo de passar na melhor faculdade ou a quantidade mínima de vagas, ou a dificuldade de entrar numa faculdade boa porque as vagas são poucas? Eu somaria o que você falou na terceira coisa, que é a cobrança familiar, que também pesa muito. Isso ainda existe? Muito grande, é muito grande. Você vê assim, o que eu vou falar para o meu pai? Eu passei um ano inteiro estudando no cursinho, não passei na faculdade. Como é que eu faço agora? E meus amigos que achavam que eu era inteligente o suficiente para conseguir entrar, de repente eu não consigo mais. Mas será que o cursinho, ou melhor, o vestibular, é um medidor de inteligência? Absolutamente não, eu acho que não. Porque depende muito da formação da pessoa. Eu conheço pessoas que são extremamente capazes, mas na hora têm surtos nervosos. Professor, não consegue. Eu acho que o vestibular é uma das invenções mais cruéis e diabólicas do ser humano. Realmente uma fábrica de loucos. Aí eu faço a primeira provocação. Como é para você fazer parte dessa indústria de frustração, de medo, de recalque e de pouquíssimo sucesso? Pouquíssimo nem tanto. Por quê? Porque eu consigo trabalhar com muitos dos alunos algumas outras coisas que não são ligadas exatamente só ao vestibular. Eu tento trabalhar com eles algumas coisas como necessidade que ele vai ter daquele conhecimento na vida, no dia a dia, capacidade de ler as coisas, as informações, né? O mundo que ele está vivendo, para ele saber fazer uma leitura do mundo dele. Mas se o seu cursinho fizer a propaganda desse tipo de conteúdo, não vai ter muita procura. É uma questão mercadológica. Que o que vale ali é a guerra sangrenta e novamente cruel, É uma questão né? de mercado. É uma questão de mercado. Então, não tem como. Bom seria que isso não acontecesse, mas é uma realidade, é nacional, existe dentro do nosso país, não dá para fechar o olho. E não dá apenas para você criticar e falar assim, então quem mexe com cursinho, com vestibular é gente do mal. Não, é um espaço deixado e que mercadologicamente alguns empresários resolveram colocar dinheiro nisso. E não é um atestado da falência da educação brasileira? Eu acho. Mesmo porque tem muita gente que diz assim, poxa, eu só fui aprender aquilo lá que eu deveria ter aprendido no segundo colegial
pô, no cursinho, ou essa técnica de fazer aquela conta, aquela fórmula. Isso. Eles dizem assim, por que eu não aprendi isso antes? Eu nunca aprendi isso, eu nunca tinha visto isso. Por que vocês não usam essas técnicas no ensino médio? Eu digo para eles, olha, porque você não foi meu aluno, porque no ensino médio eu faço. Não há diferença da minha aula dentro da sala de aula no ensino médio daquilo que eu faço no cursinho. Então isso também pode ser um problema de formação de profissionais para o ensino médio, né, você fundamental. Me tocou num outro problema, porque eu sou o coordenador da matéria dentro da instituição. E por ser o coordenador da matéria, todos os meus comandados, o tempo todo eu friso isso. Falo, olha, você é o apaixonado por história. Faça o seu aluno gostar de história, vivenciar história, mas como? Não para ele fazer uma faculdade de história, mas para ele ver a importância disso na vida dele. Claro. E eu não nunca consegui enxergar a importância da química na minha vida, eu falo com toda a humildade. E gosto de contar uma história, vou tentar ser rápido. Eu fiz vestibular para artes cênicas na USP, na década de 80. Eu tirei em aptidão 10, o que é uma raridade. Estou falando isso sem nenhuma modéstia, sem nenhuma imodéstia, na verdade, até porque eu zerei em química e não passei. Novamente, a palavra crueldade se impõe. O que é química, por mais respeito que eu tenha à profissão aos e ao químicos, estudo, né? Tudo isso que, né? eu jamais usaria. Por que se exige isso? Olha, como eu convivo muito com muitos professores de todas as áreas, eu percebo assim, alguns alunos, eles têm uma identificação maior com esse ou com aquele professor. Lamentavelmente, o professor, ele pode criar um trauma dentro de um aluno que pode levar para o resto da vida. A gente pode, inclusive, direcionar a vida profissional de uma pessoa a partir do meu procedimento em sala de aula. Então, a minha responsabilidade é absurdamente grande quando eu estou lá. Porque ele me vê uma vez por semana, pouquíssimo tempo, e eu consigo traçar um destino de um menino desse. Mas eu absolvo todos os professores. A questão é o sistema. Esse tem que ser combatido. Eu acredito que o vestibular é um equívoco, é um engano, é uma falência e é um atestado de miséria do nosso país. Agora, antes dessa resposta, você já ouviu falar em TPV, tensão pré-vestibular? Acho que existe, né, Marco Antônio? Atinge tem milhares de também. Com certeza, e atinge milhares de pessoas na busca aí por uma vaga na universidade. A descontração no cursinho é passageira. Aqui o clima costuma ser tenso. Ansiedade natural de quem concorre a uma vaga na universidade. Para Lucas, o estresse é o maior obstáculo do vestibular. Opinião de quem estuda 11 horas por dia e vai tentar uma vaga no curso de medicina pela 4ª vez. Quando você fica muito nervoso, você fica agitado, não consegue prestar atenção. Começa aqui na sala de aula uma rotina exaustiva de estudos que em muitos casos se estende para o ambiente familiar. O dia a dia sem lazer, com poucas horas de sono e alimentação irregular tem consequências graves no organismo e na mente dos estudantes. O lado emocional é importante. Só saber a matéria é bom, mas não resolve tudo. Estou cansado de ver muitos alunos com notas altíssimas durante o ano e quando chega no vestibular, bomba. É possível perceber sinais desse desequilíbrio. No corpo, os sintomas do estresse mental são alterações no sistema digestivo, perda ou ganho de peso, queda de cabelo. Já o cérebro responde com insônia, alterações bruscas de humor, irritabilidade extrema acompanhadas por crises de choro. Vigilância ao sono, dormir de 6 a 8 horas. Não exagerar nos estudos. Respeitar o cérebro quando ele está cansado, parar. Não esquecer a vida social. Bárbara e Maria estão aprendendo mais essas lições. No 3º vestibular, a rotina de estudos continua puxada, mas hoje há menos estresse e mais aprendizado. O que ajuda bastante é que eu tenho o apoio da família, né? Os amigos também dão muito apoio. Minha lindinha, que é a minha vida. Acho que o apoio da família, né, dos parentes, dos amigos é importante porque é um momento de bastante tensão. Agora, a gente estava falando um pouquinho aqui sobre modelo, né? O modelo brasileiro para ingressar numa faculdade, Daili, você acredita que é um bom modelo que funciona para a gente ou comparado com outros modelos está um pouquinho atrás? Eu deixo fazer só um parênteses para você talvez melhorar o meu entendimento. E o Enem não acabou sendo uma grande decepção ou então pelos as grandes derrapadas, a gente perdeu um grande tempo, um grande modelo que pudesse ser um pouquinho melhor do que esse do vestibular? Concordo. Bom, duas coisas. Primeiro,
o nosso modelo, ele, até então, ele veio lá dos anos 40, 50 e tal, quando você precisava ter uma pessoa que chegasse até o ensino médio, né? Antigo terceiro científico, né? Esse negócio que tinha, eu fiz colegial, por exemplo, hoje é ensino médio, onde bastava o profissional ele ter uma visão ampla, que ele já estaria apto a ingressar no mercado de trabalho e ser um profissional razoável. Muito bem. Aí o que aconteceu? A população foi crescendo, o país foi se desenvolvendo e a necessidade cada vez mais de mão de obra. Nosso modelo é um modelo francês, universalista, onde o aluno ele tem que saber, para o vestibular, tudo de tudo. De todas as disciplinas. De todas as disciplinas. Ele tem que ser muito bom em história, em geografia, em matemática, em química, em física, em biologia, para ele conseguir aquelas carreiras que são as mais concorridas. Portanto, é inumano. Bastante, bastante. Né? Eu digo que ele tem que saber tudo que eu sei, tudo que o outro professor sabe, tudo que o outro sabe. E é uma coisa assim, é um massacre de conteúdo na cabeça do menino. Né? Bom, aí qual é a proposta do Enem? Da minha matéria, por exemplo, eles não dão muita história, porque não é mais como a gente estudava antes, você não tem mais os fatos, você não tem mais as datas, mas você tem análise. Só que análise sem data e fato também é um negócio vago. Que aí vira o quê? Pode ser uma politicagem, pode ser uma filosofia, mas menos história. Tanto que a análise dos vestibulares agora é que eles têm uma tendência muito antropológica. Qual é a tendência antropológica? Eu tenho que entender que o diferente de mim não é necessariamente meu inimigo, ele é pior só porque é diferente ideologia. de mim. Claro. Ideologia. E é a tendência que nós estamos seguindo. Tá? Marxista. E aí a ideia é você lançar mais pessoas para o ensino universitário, mas o ensino médio cai de qualidade e você joga o problema um pouquinho mais. E aí, em termos até de IDH, né, de Índice de Desenvolvimento Humano, que é medido pela ONU, etc., você eleva o grau do seu país, porque você também promove, olha o número de pessoas que têm formação de ensino superior. E mesmo assim é uma vergonha, 63 de 70. Exatamente. Mesmo assim uma vergonha. Exatamente. Então, por aí você imagina que a gente seguia um modelo onde você tinha que saber muito. Agora não. Agora existe que o aluno ele tenha um conteúdo, uma capacidade de ler. Como o Enem fala, habilidades e competências. Habilidade de pegar um texto que possa ser jornalístico, uma charge, um texto teatral, seja que texto for. Não precisa ser um texto formal, escrito. Como diria o Zé Simão, tucanar a literatura, né? Mas aí ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que ter habilidade para ler uma propaganda. Quer dizer, isso é uma formação comercial. Que não é só para entrar numa faculdade, uma formação de interpretação até e de entendimento de vida. De vida. E aí, nesse sentido, é positivo. É positivo. Eu acho positivo, mas eu acho que é limitador também. Como é? Eu acho que é limitador. Porque a gente vai acabar tendo pessoas que têm uma visão, que o modelo que a gente, pelo menos, aparentemente até agora está querendo seguir, é o modelo americano, onde você vai ter uma visão do seu país, de alguns aspectos, e do resto, nada. Eu quero saber um pouco mais sobre o modelo americano, mas antes, nada de descanso para os alunos que vão prestar alguns dos principais vestibulares de universidades públicas a partir deste final de semana. Enquanto muita gente aproveita as férias, eles estudam. E para entrar na faculdade dos sonhos, não tem jeito, o sacrifício é grande. Rodolfo quer ser médico e tenta pela segunda vez entrar em uma das universidades mais concorridas do país. Além das aulas do cursinho pela manhã, estuda das 3 da tarde às 11 da noite, com pequenos intervalos para as refeições. Um sacrifício do tamanho do sonho. É o meu sonho fazer medicina, é a minha escolha, e eu acho que o sonho, quando a gente quer, a gente vai atrás dele, independentemente do tempo que demore para alcançar ele. Rodolfo está entre os 280 alunos desta escola de Ribeirão Preto que vão prestar a segunda fase do vestibular em universidades públicas. É começo de janeiro e enquanto muita gente aproveita a praia ou a piscina, eles estão aqui dentro, reforçando o estudo às vésperas da prova. De microfone em punho, o professor dá dicas de redação. No canto da sala, uma intérprete ajuda a aluna com problemas auditivos, que sonha em ser psicóloga. Nas carteiras, muita atenção, apesar do cansaço.
A segunda fase da FUVEST, o vestibular mais concorrido do país, acontece de 9 a 11 de janeiro. O da Unicamp entre os dias 16 e 18. Para quem precisar retomar o cursinho, este professor dá uma dica valiosa. Aquele aluno que começa o ano estudando a todo vapor, é difícil ele chegar até esse momento aqui com gás, com garra para continuar tendo seu nível de concentração, de raciocínio, etc. Normalmente o que a gente diz é, comece de uma forma com 30%, 40% da sua capacidade, segundo semestre você passa aí para uns 60%, 70% e depois do mês de novembro, meu amigo, aí você vai trabalhar com 100% mesmo e pronto. A gente está conversando aqui no estúdio hoje com o professor de cursinho, professor de História, Daili de Matos Oliveira, que explicava sobre o modelo brasileiro de ingresso no vestibular. O americano, qual que é a diferença para o americano? A diferença é que eles valorizam basicamente a língua deles, né? Matemática básica para o ser humano poder entrar no supermercado, fazer um cálculo de porcentagem, de saber diminuir, somar, coisas bem simples, nada de equação de segundo grau, logaritmo. Nada disso é visto. Estou começando a gostar dos americanos no pela high primeira school, vez. né, como eles dizem. Fiquei comovido agora. Mas isso aí tem resultado? Isso é melhor? Você acredita que isso é melhor ou isso é só uma outra forma? Você tem cidadãos mais conscientes do seu país. O que eu não sei até que ponto esse nacionalismo é bom, porque, na minha opinião, ele tende ao fascismo. E não abre os horizontes para olhar um pouco para quem está do lado, né? Me assusta. O patriotismo é o último refúgio dos canalhas, é uma frase maravilhosa do Bernard Shaw. Olha o ingresso. Me assusta demais isso. Mas, em compensação, é assim, eles têm uma peneira também. Harvard não entra qualquer um. Claro. Você também tem que ter uma vida de estudo escolar que mostre que você mereça entrar lá. Então, é assim, você não aprende química lá, você não aprende quase nada de biologia nem de física, né? E é o básico. Fritar um ovo, o que é combustão, porque você acende um bico de gás, ou eletricidade, porque o fogão é elétrico, entendeu? Você tem que saber, pelo menos, ligar um aparelho. Mas, né? Em compensação, quando eles vão para a universidade, ele vai ter lá, se ele fizer química, ele vai se aprofundar como nunca. Com os melhores equipamentos. Nos melhores equipamentos. Aí eles investem pesado, maciçamente, e o resultado que eles têm. A formação é ótima. Os prêmios nobres pragmático, né? A gente tem um grande orgulho que a gente tem uma formação universalista, que a gente conhece de tudo, a gente pode discutir de tudo, mas a gente não tem nenhum grande nome. E quando tem, eles vão para fora, porque lá eles são reconhecidos. E aqui não. Marco Antônio Araújo, nosso provocador, o que tem no blog hoje? Bom, hoje eu peguei no pé do Lula e falei que um ex-presidente precisa dar bons exemplos, certo? Que não deve ficar ganhando presentes, ele deve ir atrás de respeito. Não ficar aceitando facilidades, que fica bem no cargo, mas depois deixa de ser realmente um exemplo que ele foi como mandatário, que ele seja como ex-presidente também. Essa vantagem, você diz assim, as férias, né, você essas passar facilidades. Férias numa reserva do Exército, tirar passaporte privilegiado para os seus filhos, tudo absolutamente dentro da lei, é bom que se diga, hein? Claro, nenhuma ilegalidade, mas não é um bom exemplo. Olha o recado dado do nosso provocador. Bom, ainda falando de vestibular, a segunda fase da FUVEST, um dos vestibulares mais concorridos do país, começa neste domingo. Vai ter 3 dias de provas. Nossa equipe foi entender por que o vestibular da FUVEST é considerado um dos mais difíceis e concorridos do país. Primeiro, pela relação candidato-vaga. Depois, a elaboração das questões. Na primeira fase, são 90 questões, cada uma com 5 alternativas e apenas uma está correta. O critério de avaliação é de quem pontuar mais. Porém, passam para a segunda fase da FUVEST 3 candidatos por vaga. Na segunda fase, serão 3 dias de provas. No primeiro, português mais redação. No segundo dia, 20 questões multidisciplinares. E no terceiro, serão 12 questões direcionadas ao curso que o candidato escolheu. Segundo o professor Roberto Costa, que coordena a elaboração das provas da FUVEST há 34 anos, não adianta decorar. As provas são dissertativas e é necessário desenvolver conteúdo. Na prova,
o espaço reservado para a resolução de uma dada questão já é pré-definido pela FUVEST. Tem um espaço onde o aluno deve escrever naquele espaço. E atenção, vestibulando! A prova de redação conta com uma correção diferente das outras. É muito mais exigente por parte da bancada de professores na avaliação. A redação é corrigida no mínimo 2 vezes e no máximo 3 vezes, né, para eliminar alguma discrepância. Agora é com vocês. Aproveitem as dicas, não cheguem atrasados aos locais dos exames, procurem relaxar e boa prova! Bom, imagino que agora tem um monte de gente se descabelando para conseguir fazer as 3 provas da FUVEST, né? Agora, vocês acreditam que a idade, 17 anos, né, 16, 17 anos, de escolher uma profissão também é um dificultador aí? Eu acho que aos 17 anos tem que namorar e dar beijinho na boca. Não tem que escolher profissão. É muito cedo, não tem instrumento. Mas será que isso cabe hoje em dia, no mundo competitivo, por causa da pressão, corporativo, pode falar melhor. né? Mas evidentemente que é uma pressão que vem de fora, porque o jovem de 17 anos não quer estar passando por isso, não. E nem está preparado para isso. E a sociedade, do jeito que ela está retardando a fase adulta, você é adolescente aos 30 anos ainda. E outra, acredito que os adolescentes, os jovens, não têm uma estrutura ainda mental, emocional para suportar essa coisa de dizer, não, pai, mãe, não vou fazer vestibular, vou fazer outra coisa, vou pensar um pouco mais. Acho que tem muita gente que nem tem essa chance, vai né, levar Marco Antônio? o peixe de vagabundo na primeira, certo? E ao mesmo tempo o pai, hoje em dia, talvez até abra um parênteses muito, muito grande, mas os pais da classe média têm vergonha que o filho trabalhe. Prefere certo? que o filho estude. Aí ele chega na faculdade um completo imbecil, um banana, certo? Que vai escolher qual a profissão do resto da vida dele. Não faz sentido. E sabe assim, eu lembro, até o professor pode falar um pouco melhor, eu acho que a gente entra na faculdade, passa da fase do vestibular. Ai, puxa, passei, estudei, me matei, ralei, passei no vestibular. Entra na faculdade também achando que sabe tudo, ou com uma sensação, porque acho que é isso que você falou, você sabe tudo de tudo para passar no vestibular. E você chega com uma bagagem. Chega arrogante. Chega arrogante na faculdade. Chega. Porque assim, eu consegui. Quantos ficaram atrás de mim, lá no cursinho, lá no colégio, que não conseguiram chegar? Então eu sou um vitorioso. E de fato Mas isso é uma mentalidade... é um ritual de passagem que ele venceu. É verdade. Mas isso não pode se propagar, né? Eu diria para vocês uma coisa agora que a gente não comentou antes, mas eu acho que é interessante. Eu acho que se investe muito pouco em treinamento vocacional. Ah, sim. Para talvez não ter erro da profissão que você escolheu. Não chegar tão imaturo aos 17 anos, tão aos 30. 18, 19 mesmo. E é esse um problema que eu vejo, né? E eu bato muito com isso em sala de aula. Por quê? Porque como eu segui a carreira de humanas, mas eu fiz teologia, depois eu fiz história, depois eu fiz pedagogia. Então, quando eu fui estudando, eu fui direcionando, eu fui canalizando. Mas por quê? Porque eu já sabia quais eram minhas habilidades, eu apenas fui. Mas quem estava te olhando de fora não te achava perdido? Total. Nossa, o cara tem 1000 opções, né? Para onde ele vai? Então, mas aí eu acabei descobrindo isso aos trancos e barrancos, né? Que é o que a maioria faz. Você acaba achando o seu caminho, né? Eu entrei na faculdade aos 25 anos. Mas sem nenhuma orientação. Eu acho que isso é um grande problema que a gente tem. Desde cedo, e cá entre nós, aqueles testes vocacionais que a pessoa faz, que dá para o cara de engenheiro a aeronauta, a pedicure, entendeu? Com todo respeito, não tem uma orientação muito grande. Os pais não respeitam isso também. Muitas vezes ele quer que o filho seja o continuador da profissão dele. E as profissões estão mudando demais. E aí essa é outra coisa. Exatamente. Esse é o grande nó, talvez, as profissões são diferentes, exatamente. Né? O Bill Gates, uma vez, ele disse o seguinte, a maior parte das profissões do futuro, óbvio, ainda não apareceram. E a maior parte das profissões que nós temos hoje vão desaparecer. Então, na hora de Tomara escolher... que desapareça advogado, por exemplo, né? Desculpa. Eu acho que os advogados são importantes também, né, Marco Antônio? Não vamos fazer uma meia-culpa aqui, né, gente? Eu não assino embaixo. Mas o problema é o seguinte... Ele disse assim, olha, o grande mal, e isso dá uma ansiedade muito grande no aluno, é que ele pode ingressar hoje na faculdade e quando ele se formar, ele simplesmente vai ter uma profissão que as tecnologias já assumiram esse papel dele.
O engenheiro, até algum tempo atrás, por exemplo, era o cara que sabia fazer cálculo derivado. Ele ia lá, calcular a quantidade de concreto, quantidade de ferro e tal. Hoje você joga num programa de computador, ele dá isso para você, um menino de 12 E o Brasil, daqui a anos. 10 anos, vai ter falta de engenheiro de petróleo. É a coisa mais contraditória também. É isso, eu acho que os profissionais vão se formando à medida da necessidade do país, claro, do mercado. E o desafio é encarar o mercado depois do vestibular, né? Porque não é só fazer o vestibular, é a faculdade e depois vem o mercado. Gente, o papo está muito bom, mas infelizmente o nosso tempo terminou. O NBlogs vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação do professor Daili de Matos Oliveira, ele que é professor de História do Objetivo. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Marco Antônio Araújo, nosso provocador da semana aqui, bacana, participando com a gente. Obrigada, Marco. E você também pode participar do NBlogs. Mande sugestões de temas para o nosso e-mail que está na sua tela ou siga o programa pelo Twitter no @NBlogsTV. Amanhã a gente se vê. Tchau!